A vitoriosa Rainha do Universo. Revelação a Soror Maria Natália Magdolna. Sexta parte. Mensagens sobre a reparação. As mensagens neste capítulo se referem à Hungria, mesmo que sejam proveitosas para todo mundo. A essência destas mensagens é: façam reparação. Façam reparação. Jesus e Maria não somente desejam que a Hungria faça penitência, mas o mundo inteiro. O que Jesus pede por intermédio de Soror Natália encontra-se na Bíblia. Não obstante, há algo novo. Jesus pede um movimento de reparação mundial, começando pela Hungria. Por que Hungria? Porque a Virgem vê a Hungria como sua herança. Disse a Santíssima Virgem em 1940: o rei Santo Estevão recebeu o país do Pai Celestial pouco depois de haver morrido seu filho São Emérico, herdeiro do trono. Entregou-me o país em 1038. Eu aceitei este legado. Me tem sido dedicado 8 países, mas somente este país é minha herança. Ao longo de sua história, esta nação tem sofrido muito, mas nunca será aniquilada. Nota de rodapé. A Hungria está fora, pois, da previsão de Fátima, que diz que muitas nações serão aniquiladas, desde que cumpra as condições que a seguir estão impostas por nosso Senhor Jesus Cristo. Disse Jesus: desejo perdoar ao país de minha mãe, se encontro o suficiente número de almas reparadoras. Tenho meus planos para esta nação. Façam penitência e reparação, de maneira que eu não me vejo forçado a aniquilar este país, e se eleve até meu coração. Isto deve começar na Hungria e deve manter-se a todo mundo. Quero purificar o país de minha mãe. Quero abençoá-lo e abraçá-lo com meu coração. Se o povo húngaro deixa de ofender-me, deixa de pecar sobretudo contra a pureza, deixa de blasfemar, se pronuncia o nome de minha mãe com reverência, se arrepende e faz penitência, então eu virei e derramarei minhas graças com abundância. Assim como no presépio de Belém iniciou a obra da redenção, da mesma maneira iniciará na Hungria minha grande obra, minha vitória, a destruição do pecado, a santificação das almas e a derrota de Satanás. Eu favoreço ao povo húngaro porque eles amam e apreciam a minha mãe imaculada. Que classe de reparação pede Jesus? Primeiro, jejum e oração. Jesus disse: estou buscando meus filhos e desejo lhes pedir que jejuem e rezem. Não devem dizer somente orações convencionais, mas estar comigo, fazer penitência, rezar o rosário e fazer tudo isto unido ao coração imaculado de Maria. Nos conventos deve haver a adoração ao Santíssimo Sacramento dia e noite. 2. O clero não deve ostentar títulos e deve doar todas as suas propriedades aos pobres. Somente o cardeal Midzinski cumpriu este desejo de Nosso Senhor. 3. Muitos de meus filhos fervorosos devem formar grupos de oração com o objetivo de consolar-me junto com minha Mãe Imaculada. 4. É um consolo para mim que a imagem de minha mãe esteja cunhada em sua moeda, mas mais gosto me daria se cada pessoa a levasse gravada em seu coração. 5. A blasfêmia deve cessar. É o pecado mais abominável da língua. 6. Rezem a grande novena dupla, para alcançar muitas graças e honrar a mim e a minha Mãe Imaculada. 7. Desejo a devoção à minha mãe como rainha vitoriosa do mundo. 8.
que a hierarquia construa um lugar para mim, onde eu derrame minhas graças e de onde eu desejo chamar a meus queridos filhos pecadores de todo o mundo para se arrependerem. A Capela da Reparação. Como foram recebidas estas petições? Muitas almas fervorosas começaram a fazer reparação. As autoridades tomaram bastante tempo para examinar as mensagens, assim que o chamado para a reparação atrasou e a organização da reparação realmente não começou nunca. O Senhor pedia que a reparação começasse dentro de um período de 3 anos. Sejam valentes, não recusem minha vontade, porque meu desejo é atrair de novo a meu coração o meu povo errante. Não peçam que lhes prove meu plano com um milagre. Se vocês creem, se salvarão. Se não, sofrerão as consequências. Isto disse no primeiro dia da guerra, no princípio da Segunda Guerra Mundial. A hierarquia reagiu dizendo: não podemos dividir nossas propriedades, porque se o fizermos, não poderemos ajudar os pobres. Ademais, disseram que a reparação não podia então iniciar, mas 4 ou 5 anos mais tarde. Jesus contestou: filha minha, diga-lhes que a reparação deve iniciar imediatamente, para que eu possa salvar de seu relaxamento moral meus sacerdotes e meus filhos pecadores e levá-los a uma vida de santidade. Do contrário, não deixarei seus pecados sem o castigo devido. Estão dispostos vocês a fazerem-se responsáveis daquelas almas que se perderão por causa de seus pecados? Pensem-no 3 vezes antes de dar sua resposta. Venham e tragam-me almas. Não tenham medo de ir trabalhar. Vocês ficam maravilhados que uma mãe queira salvar seus filhos de um perigo mortal? Acaso não é meu amor maior do que o de uma mãe? Amem-me como eu os amo. Desejem o que eu desejo. Arrependam-se e façam penitência. Confiem em mim e amem-se uns aos outros. Perguntei a Jesus como deveriam fazer-se a reparação. Com fé e perseverança, respondeu. Se em algum momento sintam-se cansados, ou estão preocupados ou sintam frieza, dirijam seus olhos para a cruz ou para o sacrário. Cada um deve compreender que a gente vive unicamente por minha vontade e por meu amor. Eu sou o amor e o fruto do meu amor é a paz e a alegria. Quero regalar o mundo com os frutos de meu amor, a paz e a felicidade. Se não fazem penitência, o mundo inteiro irá à ruína por causa do pecado. A guerra não é somente o castigo pelo ódio entre as nações, mas também o castigo pelos pecados da humanidade. Nota de rodapé. O argumento é razoável, mas se havia uma recomendação divina é porque Deus tem seus desígnios. As propriedades que não foram doadas ao povo foram tomadas pelo regime comunista, ficando o clero, de qualquer forma, sem recursos para acudir os pobres. Aliás, como salienta Nosso Senhor, o importante é que se faça reparação. Entendi que o mundo inteiro devia ser lavado do pecado e lhe perguntei por quanto tempo devíamos fazer penitência. Até o fim da vida, respondeu-me. Este pedido para reparação nunca foi aceito oficialmente como Jesus o desejava. Ficou decepcionado quando viu que seu pedido era desatendido e me disse: filha minha, escreve com teu próprio sangue para aqueles a quem lhes interessa. O que eu desejo o levarei a cabo, o quero, o realizarei. Se não por esses, será por meio de outros. As rosas que semeei nesta nação, manchadas de sangue, florescerão, se não agora, mais tarde. Almas ingratas e tredas, consagradas a mim, já que têm desobedecido o meu desígnio, cairão sobre vocês os golpes de minha justiça. Mas não somente sobre vocês, mas também sobre todo o mundo, que sofrerá pela falta de reparação. Vi que depois da Segunda Guerra Mundial haveria um grande caos e ódio entre as nações.
Mais ainda, chegaria inclusive até a igreja, pelo pecado da falta de fé. O Senhor Jesus me disse então: a mão direita de meu Pai aniquilará a todos aqueles que, apesar da efusão da graça, não se arrependam. Vi a catástrofe que aguardava o mundo e a ruína de muitas almas. A maior parte do mundo se havia convertido numa ruína. Quando Jesus viu meu espanto, consolou-me dizendo: isto não sucederá se o mundo se arrepende. Eu conservo o mundo somente pela reparação dos justos. A Santíssima Virgem abandona a Hungria. Sucedeu em 1944, quando me encontrava rezando ante o sacrário. A Virgem me apareceu de repente como a vitoriosa rainha do mundo. Ela olhou o nosso país com uma tristeza indescritível, afastando-se dele sem dizer palavra. Ao ver isto, lhe gritei a toda voz: Mãe nossa, Mãe do céu, tem piedade de nós e fica conosco. Quem será de nós se nos deixar? Será o fim para nós. A Santíssima Virgem se deteve um momento e, enquanto olhava para trás, vi em seus olhos uma grande dor. Com voz resignada me respondeu: não, minha filha, não posso ficar. Devo ir-me embora. É a vontade de meu divino Filho, mas não me afasto para sempre. Se vocês me prepararem um lugar em seus corações, regressarei. Durante a guerra, por causa dos tremendos sofrimentos, notei que o povo, com lágrimas nos olhos, repetia a mesma pergunta que eu havia feito à nossa mãe: que será de nós? Seremos todos destruídos. Então, na oração, voltei-me para Jesus e lhe pedi: Jesus, tem piedade do povo que sofre. Ele consolou-me dizendo: filhos meus queridos filhos húngaros, não temam, mas rezem. Quisera escrever nas portas de cada lar húngaro, com letras de ouro: a Hungria não será destruída, mas só purificada. A Hungria permanecerá de pé até o fim do mundo. Minha Mãe Imaculada está com vocês e cuida de vocês. Motivo porque devem amá-la e fazer reparação sempre unidos a ela. Desejo perdoar o país de minha mãe. Disse Jesus: eu aceito com amor também o sangue derramado na guerra. Porém, a morte oferecida a mim sem o sacrifício voluntário e sem oração não é suficiente. Por isto, desejo que em cada convento umas quantas almas se dediquem à reparação e ao jejum. Seus superiores devem dar-lhes permissão para fazer isto. Com frequência eu fazia 1 hora de reparação de acordo com o desejo de Jesus e me mortificava. Numa ocasião, Satanás tratou de pressionar-me para que deixasse tudo aquilo, insinuando que esta classe de penitência não era agradável a Deus. Reconheci ao maligno e lhe disse: continuarei apesar de tu. Então o demônio desapareceu, e apareceu Jesus, que me disse: o que o inimigo tratou de fazer contigo, tratará de fazê-lo com outras almas também, e muitas o escutarão. Quando as almas consagradas experimentam fadiga, frieza e medo, deverão contemplar a cruz ou o rosário. Então experimentarão o efeito salvador da prática da penitência. Eu lhes darei às suas almas fortaleza, perseverança, valor, amor e alegria. O mar do pecado. Jesus me pediu com urgência que a obra da reparação pelos pecados iniciasse imediatamente nos conventos e no mundo. Vi a multidão de pecados que o Salvador não podia tolerar mais. Eram pecados da língua, a vaidade e a imoralidade. Muitos religiosos o eram somente por seus hábitos, a roupa, pois em seu espírito não o eram. Jesus tinha toda a razão para pedir conversão e reparação. Vi o mar de pecados nas cidades e aldeias. Vi o número crescente de bordéis no país. Nota de rodapé. A vidente se refere à Hungria, um povo de moral conservadora, e em sua época, década de 40,
que dizer dos povos atuais do mundo inteiro? O Senhor disse que se estas casas de pecado não se fechassem, ele não poderia ter misericórdia do país. O Senhor queria que as autoridades da igreja, junto com as civis, se declarassem contra esta imoralidade. Se não havia outro caminho, então estes bordéis deviam ser fechados pela força da lei para a salvação de todos os crentes. O açoite do fogo. Nessa época, durante a guerra, vi em visão ao Pai Celestial. Seu rosto brilhava de ira e em sua mão havia um açoite de fogo com o qual estava pronto para purificar o mundo. Vi que este castigo causaria a morte de inocentes e pecadores por igual. Mas, ao mesmo tempo, vi que a Santíssima Virgem, junto com os anjos e os santos, intercediam com lágrimas pelo mundo. O Salvador estava entre o Pai e a multidão suplicante. Ele olhou para a terra e logo se voltou para mim, dizendo: Diga a meus sacerdotes que proclamem em toda parte: se a humanidade não se converte e se arrepende, a ira de meu Pai já não se poderá evitar. Ele castigará também a seu país. Minha palavra deve ser tomada em conta, sobretudo pelos sacerdotes, porque seus pecados pesam mais que os dos leigos e provocam a ira do Pai. Algum tempo depois, o Salvador me disse: Quero dizer à igreja que um castigo terrível será aplicado sobre 3/4 partes do mundo, por causa dos pecados das almas consagradas. O Senhor se referia aqui não ao número de pecados, mas à sua importância. Ao mesmo tempo, ele se queixou da demora em começar a reparação a nível mundial. Me dói que os meus eleitos não lutem com todas as suas forças contra os pecados públicos. Os convoco novamente para que, em cooperação com as autoridades públicas, trabalhem para um fim destes pecados. Eu disse muitas vezes que desejo fazer grandes coisas por meio de minha igreja, mas se os homens não cooperam comigo com seus sacrifícios, então, mesmo sendo onipotente, não poderei fazer muito por eles. Se alguém tivesse visto pelo menos uma vez o modo como Jesus pedia, quase mendigando, jamais recusaria fazer algo para ele. O Senhor não pede nada para si mesmo, mas para nós, e ao mesmo tempo ele respeita nossa livre vontade. Almas vítimas. Depois da Sagrada Comunhão, o Salvador me comunicou o seu gozo, dizendo-me: Regozija-te comigo, minha filha, encontrei almas vítimas. Seus superiores não deverão atacá-las quando estão jejuando, rezando e fazendo vigília noturna. Eu redimi o mundo com o sofrimento e rezando durante a noite. A reparação é uma mudança de vida, de atitude. Aqueles que têm amaldiçoado devem abençoar, os que têm roubado devem restituir, os que odeiam devem amar, os que têm servido ao seu corpo devem servir a sua alma, e aos que têm ignorado meus mandamentos, de hora em diante devem guardá-los, senão não há uma verdadeira conversão. Desejaria ver escrito nas portas de cada convento e de cada família cristã: reparação e sacrifício. Filha minha, diz isto a todos: se o espírito de reparação floresce nas almas, terei misericórdia da Hungria e de todo o mundo. Saúdo a Hungria. Numa ocasião, o Salvador me disse: Eu saúdo a Hungria. Meus sacerdotes, meus irmãos, regozijem-se e alegrem-se comigo. O fruto de sua reparação amadureceu. Se continuam perseverando assim, conseguirão um fruto ainda mais abundante. Quero felicitar o povo húngaro por guardar a imagem de minha Mãe Imaculada em sua moeda. Isto é um grande consolo para mim. Glorifica a mim e a minha Mãe Imaculada na terra igualmente no céu. Muitos viram nestas moedas a imagem de minha Mãe Imaculada e isto despertou neles a fé que quase havia perdido. E isto os conduz de novo à salvação. O povo deve saber que por causa desta imagem da Virgem em suas moedas, vai ter muitos inimigos. Satanás, meu adversário, lutou por muito tempo contra o povo húngaro. Ele quer aniquilá-lo, mas não triunfará.
Virá gente que lutará para tirar a imagem de minha mãe imaculada, não somente das moedas, mas também dos corações. Porém, se a imagem de minha mãe imaculada desaparecesse dos corações da gente, então a nação se irá pelo caminho da perdição. Eu retirarei minhas benditas mãos dela e solo se tornará vermelho como sangue. Se vocês querem que a imagem de minha mãe imaculada não desapareça de seus corações, deverão conservá-la em suas moedas. Esta mensagem, como Jesus me deu a entender, ia dirigida ao chefe do Estado, Mictus Horthy, que era protestante. Mas, como eu não sabia nada de política, não entendi por que Jesus havia me confiado esta tarefa. Nota de rodapé. Foi o regente da Hungria no período de entreguerra e durante a maior parte do tempo da Segunda Guerra Mundial, de março de 1920 a outubro de 1944. Além de protestante, era antissemita. Como almirante, dirigiu forças militares contra um efêmero governo comunista que se instalara em 1918 e estabeleceu um novo governo. Em 1920, elegeu-se uma Assembleia Unicameral e Horthy foi indicado regente e a Hungria voltou a ser uma monarquia, embora sem rei designado. Faleceu no exílio em Portugal. Não a todos. Disse Jesus: sacerdotes meus queridos apóstolos, anunciem com fervor a verdade ao mundo e digam a todos que sem o arrependimento o único fim que os espera é a destruição. Porém, com o arrependimento e a reparação poderão experimentar um milagre. Eu derramarei minhas graças sobre o mundo e concederei a paz prometida por meio de minha mãe imaculada. Enquanto Jesus falava, raios de luz saíam de sua pessoa e um gozo indescritível fluía de suas palavras. Esta luz e este gozo iluminavam toda a igreja e os sacerdotes, e através deles todo mundo. Esta visão me deu muita alegria. Então o rosto de Jesus se obscureceu enquanto disse: não para todos. Com isto entendi que esta luz não será gozo para todos, já que nem todas aquelas almas que se haviam consagrado ao Senhor se arrependeriam, nem o seguiriam pelo caminho da reparação, especialmente nas cidades e entre a classe mais alta. A salvação da igreja. O Salvador me pediu que rezasse por aqueles que trabalham incansavelmente para Ele. Quando a grande obra da reparação começou a florescer, Jesus me disse com alegria: vês estas almas? Uma só alma, uma só força, um só coração trabalham nelas, e sou eu. Meus sacerdotes puseram obstáculos ao plano da reparação, e sem embargo, somente esta obra é a que tem impedido que eu aniquile o mundo. Em minha misericórdia, eu não deixo fora nem sequer aos pecadores. E as almas vítimas disse: amadas minhas, não se escandalizem quando vejam a ingratidão do mundo e quando me ridicularizam e desprezam. Não desanimem, não há ressurreição sem crucificação. Mas minha vitória, meu reino e consolo não demorarão. Horas de reparação. O Senhor pediu que os sacerdotes levassem a cabo horas de reparação. Porém, as autoridades não davam sinais de entender. Então, o Senhor, firme, porém, ainda com seu costume acostumado amor, disse: ó cegos e ingratos sacerdotes meus, por que me causam tanta angústia? Eu esperava a gratidão e prontidão de vocês, e vocês me contestam ridicularizando e rechaçando o meu amor. Porque vocês desejam esconder das gentes o meu amor, minha misericórdia e minha onipotência, quando o inimigo está usando sempre novas armas contra mim e contra aqueles que me amam? Amem-me como eu vos amo. Queiram o que eu quero. Façam reparação, façam penitência, alimentem a confiança e o amor a mim, em vocês e nas almas confiadas a vocês. Dirigindo-se a mim, disse: filha minha, ali onde as almas abandonadas clamam sem cessar por misericórdia, receberão minha paz através da reparação. Sem reparação não há graça, nem misericórdia, nem união. A salvação é diálogo e união com Deus.
Se aqueles que em suas almas mancharam minha beleza divina, reconhecem sua miséria e voltam para mim, serão perdoados, mas os que persistirem em seus pecados irão para a ruína. O Salvador ensinou-me como deveria fazer-se a hora da reparação e como deviam ser frequentes ditas horas. Meus sacerdotes deverão informar ao povo sobre as horas de reparação. Deverão animar as almas com zelo e permitir a estas almas fazer reparação de acordo com seu bendito chamado. Horas noturnas de reparação. Em vista dos tempos críticos, Jesus pediu horas noturnas de reparação. Apertou-me para que rezássemos não tanto para que se evitasse o castigo, mas muito mais para a perseverança na reparação. Deste modo, nossas pregações seriam ouvidas pelo Pai Celestial. Numa ocasião, fiz uma hora de reparação pelos sacrilégios cometidos, como o roubo nas igrejas. O Senhor mostrou-me numa visão como ocorreria um roubo sacrílego e disse: "Vês, minha filha? Por isto é que tenho pedido a hora da reparação durante a noite." Posteriormente, o Salvador mostrou-me os consagrados que atacavam seu projeto de reparação. Quando eles iam receber a Sagrada Comunhão, vi o Senhor neles coberto de sangue e feridas, igual ao que via nos sacrários profanados no roubo das igrejas. Disse-me: "Vês, filha minha, estas roseiras dão espinhos em lugar de rosas." A Capela da Reparação. Com frequência o Senhor me falava da Capela da Reparação que ia ser construída, urgindo que se fizesse logo. Causava-lhe profunda pena que alguns clérigos se opusessem obstinadamente. Em 1942, depois do primeiro bombardeio, o Senhor disse-me: "Vês, filha minha, eu queria livrar o país disto, porém eles não quiseram construir a capela em honra de minha Mãe Imaculada, e esta discórdia destrói neles o templo de meu Sagrado Coração. Este é um sinal, o sinal que eles pediram." Nota de rodapé: o sinal era o bombardeiro, era a guerra. A visão da Mãe Dolorosa. Um dia de 1944, enquanto rezava perante o sacrário, vi a Rainha do Mundo. Seu rosto mostrava uma dor indescritível ao olhar para o nosso país. Seu vestido era branco, levava um manto cor escarlate, um véu negro transparente e sobre sua cabeça, em lugar da coroa que já havia visto anteriormente, uma coroa de espinhos. Seus pés descalços estavam também cobertos de espinhos. Sob seus pés vi a cabeça esmagada da serpente. Juntava suas mãos para rezar enquanto chorava. Em cada lado tinha um majestoso anjo vestido de negro. Tinham seus olhos baixos e choravam em silêncio. Sua beleza era tal que não se podia comparar com nada terreno. A Santíssima Virgem disse: "A Igreja deverá construir um lugar de onde eu possa chamar o povo e dizer ao mundo inteiro que há de se converter e fazer penitência." O país de Maria, o país da reparação. Um dia, ao terminar a hora da reparação por nosso país e pelo mundo, Jesus disse-me: "A paz está próxima." Nota de rodapé: essa proximidade tem dois sentidos: o fim da Segunda Guerra, uma paz próximo quanto ao tempo, e o reino de Maria, próxima com relação aos desígnios divinos. Diminuir o tempo do derramamento de sangue em virtude das pregações e sacrifícios. Mas o fim das hostilidades não significava a vitória para o país. Um período de sofrimento os espera, de maneira que aprendam a amar minha verdade. Nota de rodapé: Nosso Senhor está se referindo ao comunismo que dominou a Hungria logo após o fim da guerra. O povo da Hungria tem que levantar seus olhos para minha Mãe Imaculada e proclamar todo o tempo: teremos a vitória somente por intermédio de nossa Mãe, a vitoriosa Rainha do Mundo. Desejo honrar o país de minha Mãe com um novo título, não somente como o país de Maria, mas também o país da reparação, e que leve este nome ante todas as nações. Nota de rodapé:
Santo Estevão, o primeiro rei da Hungria, entregou sua coroa sob a proteção da Virgem Maria, e o reino da Hungria passou a ser chamado de Reino de Maria. O lema do país é Regnum Mariae Patrona Hungariae, Reino de Maria, patrona da Hungria. O Senhor mostrou-me a capela da reparação que será construída no futuro. No exterior ela era modesta e simples, mas em seu interior era tão formosa que não parecia haver sido feita por mãos humanas. Dentro da capela sobressaía a estátua da Mãe Dolorosa. Ao pé estava escrito: Venham a mim, queridos filhos, venham consolar a Deus que está profundamente ofendido. Muitos milagres se levaram a cabo na capela, que se converterá num monumento nacional pelas muitas curas do corpo e da alma. Perto da capela vi um mosteiro para as religiosas da reparação e uma enorme catedral feita de rochas brancas, como a neve, em honra da vitoriosa Rainha do Mundo. Vi ao redor outras ordens religiosas cuja tarefa era também a da reparação. O cardeal Mindis Zente e Soror Natália. Depois que o cardeal Mindis Zente foi nomeado primado da Hungria em 1945, a Santíssima Virgem ordenou-me que rezasse incessantemente por ele. Desde então o tenho incluído regularmente em minhas orações. Numa das ocasiões, Jesus disse-me: Filha minha, diga a meu bispo Joseph que para poder salvar almas é indispensável fundar uma instituição de religiosas para fazer reparação. É necessário que a reparação se leve a cabo incessantemente neste convento, junto com a adoração do Santíssimo Sacramento. Ele deve fundar a dita instituição. Que meu desejo o chegue antes o possível, porque se aproxima o tempo em que ele não poderá fazê-lo. Recebi esta encomenda com humildade e falei dela a meu diretor espiritual. Dias depois, Jesus me repetiu: Filha minha, meu vigário na Hungria tem sofrido muito, mas os sofrimentos mais rigorosos de sua vida lhe aguardam ainda. Mesmo que não haja um sinal visível do que tem sofrido por mim e minha igreja. Depois de sua morte, lhe darei um lugar em meu reino, de onde ele possa ajudar aqueles que trabalham por mim na Hungria. Eu exaltarei assim aos que foram humilhados em meu nome. Esse filho meu alcançará um alto grau de perfeição por seus sofrimentos e provas, e seu nome será mais importante que o de muitos daqueles que têm trabalhado e sofrido por mim anteriormente. Nunca me encontrei pessoalmente com o cardeal, mas minhas mensagens lhe chegavam e ele as respondeu em carta. A carta na qual me confiava a tarefa de sustentar vivo o plano para fundar uma nova ordem. Depois de sua prisão, a entregou-me o bispo auxiliar Janus Darros. Monsenhor Darros recebeu-me na igreja de Kirsti Navarros. Deu-me a carta do cardeal e disse-me que depois de lê-la, deveria rasgá-la. E isto é o que fiz.